Boa noite, turma. Então, vocês perceberam agora que nós utilizamos alguns manejos, né, para poder aferir esses sinais vitais do paciente em unidade de terapia intensiva. Um deles é a monitorização não invasiva e o outro é a monitorização invasiva, tá? A monitorização invasiva, ela vai trazer o quê? Mais segurança para o paciente e menos riscos de erro e contaminação para o paciente e segurança para a equipe, tá? Dando segurança para a equipe, consequentemente, segurança para o paciente, ok? Bom, essa pressão, agora eu vou falar da monitorização hemodinâmica invasiva, né? Eu preciso fazer aferição de pressão. Se eu não tenho a possibilidade de continuar monitorando a pressão cardíaca do indivíduo, às vezes por ele ser um grande queimado, e aí os membros superiores eles estão invadidos, às vezes houve lesão também em membros inferiores, então vou precisar invadir o corpo do cliente. De que forma? Eu venho pela jugular, faço a passagem do catéter, que é o Sanzhaus, desculpe, faço a passagem do catéter, e esse catéter ele vai da jugular até a veia pulmonar, tá? E nessa veia pulmonar, ele vai fazer a mensuração de uma pressão venosa central, tá? Dentro da artéria pulmonar. Aí eu vou observar o débito cardíaco, a saturação venosa mista, também outros parâmetros derivados do catéter, tá? De acordo com a necessidade, tem várias vias e de acordo com a necessidade eu vou ter as mensurações. Eles fornecem as informações tanto da área quantitativa quanto qualitativa, né? Dessa pressão intravascular, ok? E aí, como eu já falei, esse catéter ele vai ser inserido pela jugular e ele vai obter dados precisos que vão indicar o tratamento terapêutico do meu cliente. Aí tá o catéter, tá? A primeira foto mostra, né, o funcionamento dos nossos sistemas, né? O coração bombeando, o sistema circulatório, respiratório, todos eles interagindo ao mesmo tempo. Isso vocês já estudarem anatomia, né? E aí, quando eu preciso, eu tenho algum comprometimento grave, algum trauma grave, esse paciente está com comprometimento de vários sistemas, eu vou precisar monitorar a pressão de forma invasiva. O que vai acontecer? Ó, o catéter ele entra pela jugular, ó, ele vai passar pelo átrio e vai fazer as aferições dentro da artéria pulmonar, ok? As mensurações. Pressão arterial invasiva. A pressão por método e medida através do catéter introduzido dentro da artéria, o qual é conectado em uma coluna líquida. O método de pressão arterial a medida de pressão é a PAN, tá? Que é obtida através do transdutor de pressão, que faz a leitura que é obtida pela pressão sistólica, diastólica e médica, que é a pressão arterial média. Como eu vou calcular, como eu vou saber essa pressão arterial média? Primeiro, podemos calcular? Sim. Primeiro eu pego a sistólica, tá? A sistólica, que é a máxima, mais 2 vezes a diastólica, que é a mínima, e divido por 3. E aí eu vou ter a PAN, que é a pressão arterial média. Tá? Esse cálculo, por favor, isso aí vocês podem fazer em casa. Afere a pressão, pega a máxima, a mínima, a sistólica e a diastólica. Vou pegar a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica e divido por 3. E aí eu encontro a minha PAN, ok? Isso é uma coisa que eu quero que cada um faça. Cada um sabe da sua pressão. Se não souber, faz a aferição. Quem não tiver a possibilidade de fazer a aferição, faz a contagem de acordo com a última aferição que você fez. O importante é você fazer o cálculo da PAN, tá bom? Aí eu tenho o PVC. Quem é o PVC? É a pressão central, a pressão venosa central, tá bom? Bom,
ela mensura o quê? A pré-carga desse ventrículo. Só que como eu preciso ver qual é a carga, no ventrículo ele não ejeta, então eu preciso ver qual é a pré-carga do ventrículo. Então tem um mecanismo muito grande para eu poder mensurar a PVC, tá? Para a mensuração de PVC é necessário o posicionamento do catéter de via central em veia cava superior. Essa é a primeira coisa. Então eu posso utilizar o catéter anterior. Uma via eu posso utilizar para PVC. Não é isso? É checado radiologicamente para verificar se o catéter esteja bem posicionado dentro do átrio direito, ok? Aí, pode-se utilizar a mensuração da PVC em um manômetro de água graduado em centímetro ou um transdutor elétrico, calibrado em milímetros de mercúrio. Espera-se que haja oscilação dessa coluna de água e o gráfico do monitor acompanhando os movimentos respiratórios desse paciente, tá bom? Então, aqui eu botei um desenho que em casa eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Onde vai ser mensurado a PVC? No monitor multiparâmetro. Esse monitor vai ser ligado ao quê? Ao catéter, que vai estar bem direcionado no átrio, para poder monitorar o ventrículo direito, não é isso? O que eu preciso fazer para poder fazer a mensuração da PVC adequada? Primeiro, eu preciso de ter uma régua nivelada, porque o catéter ele vai precisar ficar posicionado na direção do coração, tá? Para mim não ter erro de mensuração. Vamos ver como é isso? O tratamento do paciente crítico, que envolve... Tem uma foto, tá? Acho que eu vou mostrar de uma vez antes de eu falar da PAP. Vamos lá? Aqui, ó. Aqui nessa montagem, a montagem desse PVC, você observa, eu preciso do material, que é um frasco de soro fisiológico, né, de 100 ml. Eu preciso de uma régua de mensuração, porque o braço do cliente ele tem que estar bem posicionado e o catéter ele precisa estar direcionado na altura da região do átrio, tá bom? Eu preciso da régua, tá? Essa régua ela vai fazer a mensuração ao nível de 6 a 10 centímetros e ele precisa estar muito organizado, porque eu vou observar o que nessa montagem? Ó, como vocês observam aqui, eu vou observar a capacidade do enchimento do ventrículo. Qualquer alteração do posicionamento do meu cliente, eu tenho uma perda, tá? Nos parâmetros da PVC. O tratamento do paciente criticamente lesionado envolve a monitorização, avaliação hemodinâmica. Primeiro, eu preciso monitorar esse monitor multiparâmetros e fazer essa avaliação hemodinâmica, saber se tudo está funcionando bem. Como apareceu esse catéter, né? Tudo tem uma história, tudo tem uma iniciação. Esse catéter, ele é introduzido dentro da artéria, como já foi falado. Isso foi feito pela primeira vez em 1960 pelo Dr. Chance. Criou o catéter que permitia observar as pressões cardíacas de direita e esquerda. Porém, houve dificuldade da passagem do catéter até a artéria pulmonar. Vamos entender que todos os equipamentos que nós temos hoje, naquele período não tinha. E se eu tenho que monitorar a passagem do catéter por exame exame de raio-x, naquele período não existiam esses exames, então dificultava muito o posicionamento adequado dentro do átrio, tá bom? Aí, com algum tempo depois, passado o tempo, teve a ideia de colocar um balonete na ponta desse catéter, para diminuir a densidade do catéter e diminuir o deslocamento também. E assim ele conseguiu alcançar a artéria pulmonar. Após alguns anos, surgiu a ideia do termostato na ponta do catéter, permitindo a mensuração desse débito cardíaco, tornando o catéter igualzinho ao que utilizamos hoje, né? Então, eu tenho o termostato lá na ponta e consigo fazer as mensurações adequadas, tá? E aí, tá aí.
Eu vou passar o vídeo, vocês vão entender um pouco melhor. É um pouquinho difícil de explicar uma coisa tão complexa dessa sem nada para manusear, né? Régua, não tem como. Equipo, não tem como, tá? Vamos lá. Assistência de enfermagem do catéter. Qual a assistência que eu, como enfermeiro, vou dar? Primeiro, vocês, técnico de enfermagem, vai fazer posicionamento de catéter? Não. Técnico de enfermagem vai preparar material, ok? Quem faz esse tipo de inserção, muitas das vezes é o médico e o enfermeiro acompanha, tá bom? Preciso preparar o kit de instalação, preciso separar os materiais e as soluções antissépticas, preciso de separar o anestésico para o local, ok? Porque o enfermeiro e a equipe de enfermagem vai dar o aporte médico. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, tá? Observar a permeabilidade desse catéter, se o catéter está fazendo uma passagem pérvia, tá? Observar a presença de sinais flogísticos, quem são eles? Os sinais de inflamação. Atentar para a fixação desse catéter. Vocês estão observando que o catéter tem várias vias, ó. Ele tem que ser muito bem fixado, porque senão ocorre dele acabar sendo deslocado de um lado para o outro, que isso vai trazer o quê? Dano para o cliente, tá? E comunicar, anotar todos os valores obtidos no impresso próprio do procedimento, comunicar aos enfermeiros qualquer alteração de seus valores. Aqui, como eu falei para vocês, é a montagem, tá? Eu vou passar o vídeo mostrando passo a passo, aí vocês vão compreender um pouco melhor, tá? E paramos aqui mais uma vez, eu vou botar o material complementar desta aula, ok?